sou da comissão organizadora da Neuroliga, que tem por ela um imenso carinho, que vi nascer, participei desde o início conceptivo, na sequência que gestou, até que fosse nascer tão bela e tão bem equipada de pessoas, no sentido principalmente da prosperidade. A Neuroliga já realizou muito evento em Montes Claros, já realizou, além dos eventos clássicos da medicina, outros diversos junto à comunidade. Esse é mais um evento que abrange o ambiente médico e a sociedade como um todo, o que significa a verdadeira necessidade do trabalho e o sentido de se exercer medicina a que chega, de fato, nas pessoas. Muito obrigado. Bom, o assunto é melatonina, não é novo, é um assunto que tem se tornado popular. As pessoas, elas já chegam com um certo conhecimento, apesar da confusão com o nome, chamando melatonina de melanina. O histórico já data de milênios sobre a realidade do que a pineal significa para o ser humano como um todo. Aí tem algumas descrições. Houve um predomínio histórico dela pertencer a uma realidade sugestivamente espiritualizada, portanto, a abrangência curandeira da medicina passou demais por representações religiosas, onde dizia ser um terceiro olho a condição da pineal como sendo também, depois se foi saber, originária dos mesmos tecidos primários que a retina. E é essa uma vinculação funcional da qual falaremos em breve. O Galeno descreveu já nos primeiros séculos depois de Cristo a pineal. Foi ali que ele percebeu uma forma de pinha em relação à pequena glândula e batizou com esse nome. O nome pineal é a referência à pinha, um fruto do pinheiro, e que tem uma forma de cone. Descartes, o filósofo e cientista francês a seguir, descreveu a pineal como a sede da alma, mas tiveram os seus conceitos equivocados. A descoberta, então, da melatonina foi pelo Aaron Lerner e os seus colegas de trabalho só na década de 50. E, desde então, portanto, os últimos 60 anos foram com pesquisas em torno da produção da melatonina, passando por um primeiro momento, que foi a segunda metade do século passado, por extrações animais, ainda contando com uma melatonina de origem, portanto, natural, o que seria a nossa própria melatonina, mas não tão nossa, já que de outros animais, mas sendo terrestre, já é uma vantagem. Então, a molécula é bastante semelhante e, claro, tem sua efetividade humana também. A estrutura da pineal, ela fica ali, naquela região que todos que dedicamos à neuro vamos passando pelo corredor inicial da neuroanatomia e já encontramos com os cortes de linha média do encéfalo denunciando a posição da pineal numa contrarreferência à da hipófise, que é uma glândula tão cortejada pela realidade endocrinológica pertinente. A pineal tem o outro nome de epífise, por fazer essa contraposição já no teto do terceiro ventrículo, na parte dorso posterior. Tem uma curiosidade calcificante, que é a situação das expressões hormonais, já que vão a conter trocas iônicas dos restos vesiculares com os íons cálcio. Então, essa condição da calcificação da pineal é explicada por essa realidade bioquímica. Então, a gente resgata sobre a melatonina os anos históricos a que poderíamos fazer referência a ela. Extratos de glândula pineal clareando pele de anfíbios, isso explica essa tendência nominal, um pouco de melanina e o tom da melanina sendo quase que um serviço direto daquela substância extraída da pineal
Portanto, a descrição depois feita pelo Aaron Lerner batiza a substância de melatonina. Na sequência, na década de 70, houve a mostra que a produção do hormônio variava. Foi quando se começou a perceber que havia algo além da simples verdade da presença desse hormônio, e a luz seria a supressão da liberação da melatonina, portanto, ao fim de cada noite, e isso gerou uma perseguição ainda maior à razão das oscilações do plasmáticas de melatonina. Só em 1995, quer dizer que quase fechando o milênio, é que a produção sintética da substância foi iniciada e depois disso tornou-se o que a gente conhece. Não seria justo a gente já seguir com a descrição em que pese a oscilação da própria melatonina, fazer parte do contexto oscilatório, ao invés de torná-la a que protagonizasse. Então, a gente tem uma certa posição que confunde a realidade que a própria melatonina vive, e isso numa ilustração didática, a gente pode brincar dizendo que se ela fosse entrevistada, ela estaria tão sem saber que ela faz as coisas, como todas as outras estruturas e funções. Então, se a gente for estudar o tema mais originalmente, ele tem uma abrangência bem mais ampla, da qual a melatonina faz parte. Então, aí está a lista de aspectos que ela está envolvida, fazendo parte, ela é quase que uma importante atriz desse contexto que enseja funções convergentes ao interesse da sustentabilidade das criaturas, enquanto na obrigação subordinada às oscilações ambientais. A que pesa mais, sabidamente, é o ciclo diário. O ciclo diário é como uma célula temporal que tem suas características numa sequência que a gente numerou de 24 horas e que as criaturas têm uma obrigação de seguir. E vão se repetindo dentro dessa que é a tendência nominal. A gente chama os dias por nomes e numera os dias por números, os abriga em fases diferentes do movimento maior de translação. E aí que melatonina, mas também todo o restante, vai trabalhar. Então, voltemos à melatonina. Não seria justo também que a gente pensasse em uma melatonina fabricada, seja por extrações naturais ou mesmo sintéticas, perdesse a noção fundamental da molécula, enquanto nesse campo de ação de vastos elementos, de diversos elementos, nesse vasto campo de ações, se não agir nos seus receptores. Então, o que a melatonina própria vai verdadeiramente fazer é agir em receptores celulares. E o que a melatonina apropriada deverá fazer deverá ser a mesma coisa. Portanto, sem minimizar ou causar reducionismo na ação original da molécula, esse é o serviço que ela participa, desde a produção aos seus transportes, num índice de distribuição sistêmico e com pontualidades funcionais, perpassando, claro, quase como uma gerência ou regência de ordem cronológica, a função aos órgãos. No fim da conta, a gente tem todos eles trabalhando ao mesmo tempo, mas principalmente com o mesmo tempo. Então, eu brinco dizendo que ia ser um desencontro muito ruim para a gente ter os órgãos trabalhando em horários diferentes, se eles não fossem devidamente avisados para se situarem neste invisível local que se chama tempo. Então, como os órgãos saberiam as suas horas de trabalho exatamente? É como o fígado ia encontrar com os rins e pulmão se eles não fossem adequadamente sincronizados. Então, é assim,
de forma regente, quase que repetindo, orquestrando e maestrando uma grande orquestra, que os trabalhos vão sendo feitos participando a melatonina de grande parte deles, mas não só ela, certo? Então, aqui está a realidade que denunciava, a partir da década de 80, as oscilações da década de 70, que as quais a melatonina sofria. Então, existe uma montagem que, inclusive, remonta um padrão neurofisiológico que já conhecemos. Vamos dar um exemplo clássico, neurofisiológico. Como que o sistema de motricidade controla o neurônio motor inferior? Então, alguns pensam que é um disparo que estimula o neurônio motor inferior para que ele também estimule o músculo. Essa não é uma fala errada, mas ela deve uma explicação minuciosa, porque o que o neurônio motor vai fazer sobre o inferior é um tipo de controle do serviço. Vai tentar fazer uma regulação do serviço. Então, não é exatamente uma estimulação tão direta, tão simples e linear. Então, quando danifica os neurônios motores superiores, nos derrames, nas lesões traumáticas ou em tumores, que esse prejuízo apareça, os neurônios motores inferiores eles vão ficar liberados. Então, parece que, originalmente, eles já estavam prontos para acionar sobre os músculos. Voltando no nosso exemplo desta tela, o núcleo paraventricular, ele fica como se exercendo sobre a parte do sistema simpático, através do gânglio cervical superior, uma estimulação na pineal. Porém, a luz vai nos fazer um favor de inibir esse núcleo paraventricular, passando antes pelo supraquiasmático. Então, a ordem da luz é uma ordem que começa na retina. Lá vamos ter neurônios especiais, são ganglionares relacionados à estimulação específica para o núcleo supraquiasmático, uma via que passa pela produção de melanopsinas, diferente da via óptica tradicional. Então, a via diferente da via óptica tradicional, mesmo que também trafegue pelo nervo óptico, até chegar no núcleo supraquiasmático. E aí, a luz consegue, com essa sequência, inibir a atividade paraventricular. E então, a partir da inibição, a melatonina, que estava sendo contida em sua produção, começa a ser produzida. Desculpe, que ela estava sendo produzida, começa a ser inibida na sua produção. E ao contrário, quando não tem a luz, então, no escuro, o núcleo paraventricular deixa de ser inibido e aí a ação passa a ser de novamente liberar a melatonina pela pineal. Então, vamos tirar essa pequena confusão que a gente acabou causando. Então, sob luz, como já conhecendo, melatonina vai ser inibida. Sob o escuro, melatonina vai ser liberada. Então, a sequência é porque, indiretamente, ela já teria a liberação autorizada. Então, precisa que a luz pare de acontecer para que essa liberação seja, de fato, autorizada. Então, por isso que fica meio difícil para entender, mas o que o escuro vai causar? E, verdadeiramente, o escuro não causará. É a falta de luz que, através dessa sistemática de inibição, vai acontecer a liberação da melatonina. Nessa sequência, então, a gente vê uma participação indireta, porque é também dúvida dos acadêmicos, quando a gente fala que vai do núcleo supraquiasmático, liberar a melatonina lá na pineal, dá-se a impressão de que vai passar direto dos trechos de hipotálamo e até chegar no epitálamo, por uma via que fosse direta. Não é. A estimulação ainda tem que seguir até a medula espinhal, que aparece no desenho em esboço, e só através da chegada na medula espinhal
mais precisamente no corno lateral da medula, na região da medula torácica, onde tem neurônios simpáticos. E dali, pré-ganglionares vão até o gânglio cervical superior e do gânglio cervical superior, fibras pós-ganglionares vão à pineal. Então, essa estruturação fica pronta para entrar dentro da seguinte fisiologia, repetindo. Sob a luz, vai acontecer parada da liberação, porque inibe o núcleo paraventricular. Sob o escuro, essa inibição desaparece, e aí o núcleo paraventricular consegue fazer a estimulação pinealócita. É que a pineal não fica só fazendo isso. Ela tem, pela via acetilativa, e tem a via desaminativa oxidativa. Essa, menos lembrada, menos falada, mas o mecanismo é quase sempre o mesmo, aproveitando-se de moléculas de triptofano, um aminoácido, passando por uma descarboxilase, forma serotonina, que vira precursora, tanto por um lado, pela onamino-oxidase B, quanto pela a N-acetilserotonina, e aí a sequência, depois de serotonina pela via acetilativa, vai ser a formação da melatonina. Nessa sequência, a gente vai ter, ainda depois, a formação da N-acetilmetoxiquinurenina e a 6-sulfato-melatonina, 6-sulfatoximelatonina. Então, a sequência de síntese e depois degradação, veja, passando lá pelo fígado, está aí exposta no trabalho do Cipolla, que é um excelente pesquisador da área, especificamente de melatonina, ele é quem mais publica no Brasil, já fazia desde o século passado, e em 2008 reorganizou essa via. Os trabalhos são demais. Existem dúvidas sobre a intenção comercial, e aí a gente vai comentar isso em mais breve. Como é que está meu tempo aí, Eduardo? Tá bem, né? Esqueci de marcar. O tempo tá ok? Tá ok, doutora Agamenon. Eu aviso. Tá bem. Esse trabalho vai falar exatamente de um dos interesses que não deixa a melatonina sozinha nessa que é uma conjuntura funcional. As linhas aí abrigam 4 elementos funcionais. O sono, especificamente, nas 24 horas, o cortisol, também nas 24 horas, e a temperatura corporal. E o que a gente assiste é alguma convergência, coerência entre os serviços. Então, uma das verdades que já se sabe é essa vizinhança ou aproximação que melatonina tem com o sono. Então, eu vejo tanto o pontilhado redondo de sono, quanto o pontilhado traçado da melatonina parecendo companheiros de trabalho, né? Então, isso é que fez com que a melatonina tivesse essa grande vinculação, aparentemente voltada para a noção de sono, mas que verdadeiramente não é tão sedativa quanto o que os desenhos que vêm em forma de gráfico aproveitam, inclusive, para fazê-la desse modo, irmanada e parecendo bigeminada. Então, a verdade que oscila e que distancia, por exemplo, o cortisol da sua curva de maior concentração e de menor concentração, parece que o cortisol, ele espelha ao contrário a melatonina, porque quando ela sobe, e a gente pode ver isso nas 3, 4, às vezes 5 horas iniciais de 0 hora em diante, o cortisol está exatamente na sua fase mais baixa. E aí ele começa a se elevar ao final do que seria a noite, no começo da manhã, e é neste mesmo instante que vai cruzar com a descida da melatonina. Então, pontualmente, a descida da melatonina se dá junto com o final de sono e com a elevação dos índices de cortisol, e depois, na sequência, trazendo como se fosse uma espécie de reforço, a temperatura para outro pico. Então, essas medições,
vão nos fazendo nortear o que neste par de gráfico está aí tentando demonstrar. Pessoas que são ou mais matutinas e pessoas que são mais vespertinas. Num binômio simplificado, os matutinos, pelo nome, são as pessoas que acordam cedo, essas tendem a dormir mais cedo, e os vespertinos são as pessoas que tanto acordam mais tarde, também têm tendência a dormir mais tarde. Vamos pular as descrições complementares, profissionais, sociais desse comentário aqui, que é para a gente desprender um pouco e entender o que a natureza opera, o que ela faz e tenta fazer em relação a características. Então, já existe uma descrição caracterizada de cronotipia, que é o que esse trabalho vem mostrar, o trabalho do ano passado, esse trabalho de 2019. Vem mostrar a verdade de pessoas com a sua natureza característica que a faz mais facilmente despertadora matinal, ou então a faz mais facilmente despertadora noturna. Então, eu não fui para a parte da que dorme qual hora e acorda qual hora. Eu fui para a parte do despertar. Então, existe uma importância aí que o acordamento, que é um serviço que também a melatonina acompanha, porque quando a melatonina está baixa, e é um favor da sua reduzida quantidade, é nesse instante que estão subindo aí, como está visto, temperatura e, no início da manhã, cortisol. Esses dois aspectos acompanham amplamente o estado vigil. Então, nesse trecho da curva, após as 6, 7, 8 da manhã, essas pessoas estão em despertar e permanentes vigis pela sua até necessidade de trabalho, de rotina. Então, é necessário que a melatonina não esteja aí. Então, essa realidade de sequência do sim e do não, a realidade dos pares funcionais, e aqui a gente colocou apenas 4, tem muito mais. No nosso próximo slide, a gente está chamando a atenção exatamente para o estado de alerta, que sob o pontilhado azul vai acompanhar temperatura, cortisol, enquanto que a melatonina fica distanciada inversamente do estado de alerta. Então, no pontilhado azul, quando você fixa o olhar e compara com o pontilhado amarelo, laranja, laranja claro, você vai perceber uma polaridade da distância do índice plasmático de melatonina, permitindo que o estado de alerta seja melhor. O que vai também alimentar as duas coisas, tanto o próximo período de mais 12 horas, que é o decaimento desse mesmo estado de alerta, quanto a elevação do estado na liberação de melatonina na sequência depois das 18 horas. Então, se eu pegar o trecho da régua de 18 às 24 horas, eu vou perceber o cruzamento para cima da melatonina, para baixo do estado de alerta que estão acontecendo, e essa é a noção dimensionada biológica, em que o aspecto do própria, quando a gente lembrou, eu posso dizer que essa melatonina sabe fazer esse trabalho, é como se fosse um real saber, notório saber e participativo no conjunto das necessidades de se saber funcionalidade de acordo com a consagração de muito tempo. Isso é ancestral. Então, trata-se de uma espécie de milhares de anos e, mais do que isso, milhões de anos, esse mesmo planeta. Então, para se chegar nesse estado, com esse desenho, pode acreditar, foi bem complicado. E aí, trabalho que, inclusive, foi publicado esse ano, traz avisando que os volumes de pineal e, às vezes, prevalência cística em pessoas com depressão maior e também distúrbio bipolar não estavam significantemente diferentes dos grupos controle. Isso porque algumas sugestões que teorizam
maior ou menor quantidade produzida, ou maior ou menor volume de pineal para a produção de melatonina, pudesse ser causa ou causadora dos transtornos depressivos maiores ou dos distúrbios bipolares. Então, existe uma busca, e uma busca séria em relação à verdade da propriedade da melatonina em suas participações, tanto fisiológicas quanto patológicas. E essa que é a ideia de se apropriar de uma melatonina tem um peso comercial que está realmente tornando-se incompatível com o peso da biologia quanto ao que melatonina até pode fazer, mas ela não exatamente faz diretamente. Faz daquele modo por ligar-se aos receptores melatoninérgicos em ampla distribuição celular para fins de sincronizar as atividades que interessam, ritmadas do organismo. Isso é um aspecto que gera a estabilidade sustentável de todas as espécies com as suas relações metabólico-longevas e, no caso para nós, a gente tem esse enfrentamento. Temos uma relação metabólico-longeva de grande expressão. Temos uma duração que passa de 5 décadas, facilmente, nesses tempos em que a vida média do brasileiro já chega perto de 80 anos. Então, é cuidadoso que cada atitude que se tenha iniciativa cedo na vida, pense antes na sustentabilidade do que especificamente no aparente propagado efeito benéfico. Essa é uma tela que vocês já devem ter visto, se não, prazer. Aí está uma das telas que aparece quando a gente busca por funções da melatonina no Google. Não é mentira demais que ela vá fazer tantas funções. O que também não dá para dizer é que ela seja responsável por cada uma dessas funções em termos de imediatos e principalmente locais, né? Então, as pontes de recepção da melatonina são celulares. Inequivocamente, ela tem esse tipo de aceite. Ela já é esperada para fazer um trabalho. Mas, repetindo sobre esse trabalho, ele é o grande precedente cronológico. Então, eu preciso enfatizar essa verdade do que seja a própria melatonina. Porém, com estes avisos anunciados de alcançar uma resposta imunológica melhor, ou mesmo uma ação antidepressiva, e de repente retardar o envelhecimento, não tenha dúvida que aqui tem uma sugestão que não fica sendo mentirosa, mas que não ganha o nível da verdade biológica adequado por haver uma melatonina apropriável. Então, vamos aqui fazer uma ilustração. Esse é um filme que foi lançado no ano passado e o nome faz uma referência até bem considerada, né? Tem uma personagem vivida por uma atriz que sofre agressões do ex-marido. Essa personagem se chama Sadie, ela torna-se uma vigilante. A pergunta é, onde foi parar a melatonina da Sadie, né? Depois destas agressões vividas? Será que depois de sofrer agressões, a pineal não mais produziria melatonina? Ou se o fizesse, a melatonina pararia de exercer o seu efeito ao sono? Será mais ainda que o sono tem a espera específica efetiva da melatonina como sendo a neurotransmissora por ter uma até posição de regência cronobiológica? Também a função de fazer o desacordamento e entrada em sono, mais ainda, passagem pelas fases? Então, todas essas perguntas nos recolocam na pergunta feita pela nossa temática dessa apresentação.
A agressão ou a representação violenta subsiste. Isso é, de fato, um fator que tem a simbolização mais básica que fomenta a produção vigil. Não é de agora que o risco de estar vivo é a própria morte. Sempre foi assim em todos os campos de presas e predadores. Por mais primitivo que fosse, esse é o modelo especificado para seguir as espécies. Então, o que a gente atualmente vivencia é uma perpetuação vigilante, porém modernizada por outros componentes. Um deles é o clareamento noturno, que ao flagrar que a noite nos deixava ser mais presas do que predadores, foi preciso tentar clarear a noite. Com o clareamento da noite, parte da ameaça do escuro havia sido minimizada. Quem sabe assim a gente teria menos temores, apesar de ter também menos escuro e, infelizmente, a melatonina sem o escuro não teria sua liberação constituída. Então, vivemos um paradoxo. Não diminuímos demais o risco ambiental, mesmo que tenhamos clareado. E não só a violência específica ou direta, ameaçando vidas, mas as outras formas de violência, representadas, simbolizadas, constituídas pela própria luta por sobrevivência, agora intermediada pelo símbolo financeiro. Então, sabidamente, tem noites de muitas pessoas que acabam não tendo como a melatonina fazer o tal trabalho sedativo, por mais que ela seja própria e pudesse ser assim efetiva na chegada do escuro. Existem outros clareamentos que fazem com que o cérebro, numa leitura do risco, mesmo no escuro, e sob liberação de melatonina, parece não se render a ela. Então, eu volto na pergunta: será que a melatonina teria, sim, as ações todas descritas nas propagações que, desde 95, com a produção liberada para ser comercializada em formato sintético, e com tantas representações, pois as marcas de melatonina já estão perdendo em número a contabilidade, já são centenas de marcas ou milhares de marcas diferentes de melatonina. Então, ao abrir a busca, você vai encontrar essa diversidade ao seu dispor, com grande facilidade de aquisição, com diversos preços ou custos, e também uma curiosa variedade de doses. Tem lá de 1 miligrama, menos comum de achar, tem de 2 miligramas, também não tão frequente. A de 3 miligramas é a campeã de apresentações, tem a de 5 miligramas e tem também de 10 miligramas. Já cheguei a encontrar formas diluídas contendo dose única de 150 miligramas. Então, esse elástico de dose para a apropriação da molécula ou fala que ela faz tudo mesmo de qualquer jeito, ou fala também que ela não faz tanto assim de qualquer jeito. Nessa, então, situação tem dois precedentes. Ela é de domínio da indústria de suplementação alimentar. A própria indústria farmacêutica, no início, não quis, desacreditou, e depois nem pôde mais fazer a melatonina ser propriedade da comercialização dela. Tá certo? E outras apresentações. Então, na descrição, outras apresentações não mais melatoninérgica. Aqui a gente está colocando, de propósito, o ensejo com que, comercialmente, a melatonina surge. Ela tem uma cara de fitoterápico. Então, a comercialização coloca a melatonina, por não ser um produto relacionado à indústria farmacêutica e por ter uma aparência autorizada de baixos efeitos colaterais,
com a cara dos fitoterápicos que têm livre comércio e também uma benignidade potencial ou sugerida como potencial para que as pessoas usem e possam usar livremente. Mas existe verdadeiramente a ação da melatonina apropriada. Então, cabe aqui justiça pelos trabalhos mais sérios que têm trazido demonstradas algumas efetividades da ação da molécula, mesmo sintética, com o uso adequado, eu diria responsável, e aí a nossa participação médica vem ser importante nesse contexto, para cada situação em que a gente puder educar cada pessoa, isso vai se tornando repetido. Então, olha lá, ovários policísticos, endometriose, pode receber alguma ajuda, não tão direta, sempre repito, da melatonina utilizada. Estamos falando de ajustes para portadoras que, do ponto de vista hormonal, e olha aí, alguma vizinhança com a melatonina. A própria realidade do sono, quando experimentada em elásticos, o jet lag, que é aquela passagem pelos fusos horários e, para quem viajou de viagens internacionais, acaba ficando deslocado no local de chegada. Ação antioxidante e anti-inflamatória, e, de novo, indireta. Quem o faria eram todos os órgãos em trabalho sincronizado. O transtorno do espectro autista está entrando para a lista de prescrições da melatonina. E também, na lista ao lado, o transtorno de déficit de atenção, e essa é uma informação importante. Com cuidado, existem os efeitos colaterais na próxima tela. Prevenção de enxaquecas, já tem trabalhos interessantes, mostrando como fazer uma profilaxia utilizando melatonina. Dentro dos distúrbios de sono, porque me lembrei, tem uma indicação interessada ao distúrbio comportamental do sono REM. Aquela situação em que a pessoa sonha e faz o que estava só no sonho, só que realmente, podendo agredir, às vezes, quem está do lado. Então, tem outras medicações para tratar, mas tem também a indicação possível da melatonina. Síndrome metabólica, tratamento de alopécia e aspectos epiteliais. Voltando à máxima do efeito da melatonina, desde que descrita pela primeira vez nas expressões da pineal e depois pelo autor, o Lerner, quando batizou de tônus da melanina ou melatonina. Também pessoas cegas, vespertinos, que são os indivíduos que têm dificuldade em relação a acordar mais cedo e tendem a adormecer mais tarde. Cabe lembrança de uma educação comportamental neste aspecto. E idosos com confusão mental. Um parêntese à questão dos idosos. Talvez sejam os grandes autorizados ao uso da melatonina, uma vez que é verdade o decaimento também da melatonina após 50 anos, com mais expressão, talvez sentindo falta da melatonina, mas, claro, todos os tecidos estariam proporcionais a essa verdade. E que efeitos indesejados já se pode descrever? Então, vários pacientes já descreveram os que aí estão listados, até aumento de pressão arterial. Então, ela deixa de ser aquela proposta tão segura e benigna e ganha requintes de uma medicação. E torna-se, portanto, necessária a nossa participação para colocar a melatonina no enredo da prescrição médica e, assim, tornar também o uso responsável. Aqui está a marca de melatonina exclusivamente, eu acho que não é a palavra, que na Austrália os médicos prescrevem. Então, por decisão de conselhos e de associação médica e das representações, só essa marca é utilizada na Austrália, descrita como confiável e para colocar um fim e definitivo em qualquer outra marca que não tenha a responsabilidade técnica laboratorial demonstrada e revisada que essa marca representa. Também não sei até que ponto existem interesses comerciais por exclusivizar tal produto, mas essa é a verdade que ocorre nesse momento.
e a dose é de 2 miligramas. Então, agora eu posso dizer quanto que produz de melatonina numa noite inteira de uma pessoa saudável jovem. 0,1 miligrama. Então, a produção e liberação de melatonina de uma noite inteira das 6 às 6 não passa de 0,1 miligrama. Então, um tablete como esse tem 20 vezes mais do que a produção inteira. Então, e 3 miligramas, e 5 miligramas, e 10 miligramas. Então, as tomadas respeitadas as perdas não pode ser nem precisa de grande quantidade, tá certo? Será que para ficar bonita não é dormindo que a beleza aparece? Então, vamos fazer um paralelo aqui entre o que seriam as noções comerciais que o sono passou a representar e o que é de verdade a valia do sono para nós. O sono tem o abrigo da atividade parasimpática. É durante as horas de sono que a predominância desse formato de atividade neuroautonômica se ajusta ou se exercita do ponto de vista de atuação visceral para fins, eu chamaria simplesmente de óbvios aqui entre nós, já que a gente sabe da importância do final desse serviço. É, de fato, reparadora. Nome que, então, a gente dá ao sono, muito por causa da verdade parasimpática. Enquanto que a realidade de estar acordado, ou do excesso vigilante, ou mais ainda, dos excessos todos que, estando acordado, a gente se sugere, é exatamente uma realidade de carga simpática. O estar vigil, como a gente viu as oscilações, tem o silenciamento da melatonina, mas tem elevação de cortisol e toda a sua turma. Tem também aumento da temperatura e um grande convite à atividade noradrenérgica. Então, estar vigil tem seu preço. E é para uma, obviamente, conduta mais ampla do ciclo dia, noite e dia que a gente precisa caminhar. Pode caminhar em relação a buscar a beleza possível da saúde, que não é só do sono, mas por um ciclo mais justo. E esse ano de 2020, o que vocês acham? Teria sido um ano bom para dormir? Será que esse ano nos convidou à vigilância demais? E como terá ficado a melatonina nestes apenas menos que 8 meses completos? Eu quero deixar a pergunta para vocês fazerem comigo nesses minutos. Que sobram, não sei nem quanto, Duda. Me ajuda? A gente acabou no tempo certinho, doutora Agamenon. Exatamente. Ah, bacana. Agora eu vou só dar alguns avisos e depois passar para as dúvidas. Gostaria de agradecer muito, em nome de todos os membros da Liga, em nome de todos os participantes do simpósio, a sua presença e essa palestra tão maravilhosa e tão interessante, inclusive muito mais interessante nos tempos de hoje, né? Coube bem, né? Agradecer a vocês também. Obrigado. Eu que agradeço. Além disso, eu gostaria de ressaltar que chegamos a 240 acessos simultâneos e mais de 1.000 acessos no total. Então, a gente considera um sucesso todo esse simpósio que está apenas começando, com palestrantes tão incríveis. E Obrigado, Duda. a questão também solidária, que o simpósio tem um cunho solidário, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem um QR Code aqui no cantinho da tela, só apontar a câmera do celular que já vai abrir e levar a doação. São cotas de R$5, vocês podem escolher quantas cotas quiserem, e eu gostaria de informar a todos que a gente bateu mais de R$1.070 de doações, desde domingo que a gente está arrecadando essas doações, então assim, é considerado um sucesso, mas as crianças elas precisam de muito mais, então vamos continuar doando e vamos continuar ajudando essas crianças, né, que é um propósito muito legal. Agora vamos para as dúvidas, a gente teve várias dúvidas, a primeira delas do Douglas Carvalho,
Ele pergunta, doutor Agamenon, dizem que o excesso de flúor pode calcificar a glândula pineal. Isso é mito? E qual a consequência da calcificação citada pelo senhor no organismo? Bom, sobre o excesso de flúor, eu francamente vou ficar devendo melhor informação e até gostei da pergunta, porque eu mesmo devo buscar essa informação. Eu não saberia linkar aqui, só por conhecimentos que já tenho, essa relação do flúor. Tem sobre os dentes, né? E a gente sabe já sobre isso, mas calma lá, porque biologia não é matemática, né? E quanto à calcificação da pineal, eles todos já testaram sobre tal verdade, tanto as que calcificam aparentemente demais continuam produzindo melatonina, quanto as que não calcificam tanto e chegando na idade vão ter também as reduções de melatonina. Então, a curva decrescente de produção de melatonina acompanha as décadas e fica bem até a quinta década, vamos chamar de razoável. Antes disso, melhor ainda. Mas depois da quinta década, e é de 40 a 50 anos, o decaimento é bem significativo, sim, em espécie humana, tá certo? Independente se calcificou ou não, tá? Calcificou ou não calcificou, o caimento vai acontecendo. Né? Então, não é pelo tecido não calcificado que se mede a sequência improdutiva. O que ela tem é a certeza de não ser produtiva pela vida inteira, respondendo, inclusive, o motivo de deliberarem para idosos, amplamente mais segura, o uso da melatonina. E não tanto mais cedo na vida. Ela teria ou terá a indicação para uso em crianças até e em adolescentes, mas com o cuidado de ser em menor dose, sim. Ok, obrigada. Uma segunda pergunta seria do Leonardo Novaes. Ele pergunta, quais seriam as vantagens da suplementação com melatonina em pessoas com insônia? É boa a pergunta, e em 2019, o guideline da Associação Americana de Distúrbios do Sono publicou uma lista de medicamentos com o sim para a prescrição e o não para a prescrição de medicamentos. Melatonina ficou na lista dos não, como não tendo evidências para prescrição no tratamento da insônia, com o cuidado de identificar a insônia, principalmente as secundárias. Transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtornos psicóticos, cujas insônias estão ali presentes, melatonina está fora. E, em relação à insônia primária, sempre também avaliar adequadamente em cada indivíduo. E, de novo, o guideline, quem decidiu por não indicar o uso da melatonina, justamente não tendo trabalhos que confirmassem a sua eficácia e evidência de eficácia, foram muitas revisões sistemáticas feitas. Certo. A Tainá Alves pergunta, doutora Agamenon, após a gestação, notei que o sono fica extremamente mais leve, mesmo após 2 anos da minha filha nascer. A ação ou liberação da melatonina sofre alterações após a gravidez? Muito boa pergunta, e isso começava desde observação direta do primeiro ano de vida do bebê, onde algumas mães foram avaliadas sobre a privação de sono, o que significa perguntar aproximadamente e diretamente quantas horas de sono a menos elas dormiam comparada com a que não tinha o bebê de antes, e nem gestação, tá? Então, as condutas eram para o período antes dos 9 meses de gestação, para não ter o viés gestacional e todas as variações, inclusive de gravidez de risco. Era só no tempo de primeiro ano de vida do bebê. Chegavam a ter 1.000 horas a menos de sono por ano, algumas mães. As que tinham pouco, tinham 600, 500 horas a menos de sono por ano. Então, é uma situação de tal
excentricidade e, portanto, especial, que o cérebro feminino é preparado por mais hormônios, não especificamente a depender de queda de melatonina, como as situações que a gente elencou aqui, para o acordamento poder existir. Então, o fenômeno de vigilância materna não tem vínculo com declínio melatoninérgico, mostrando com esse exemplo, e aí eu agradeço a pergunta, mais uma vez, a não vinculação direta da melatonina com a obrigação de sono e tirar o acordamento. Quer dizer que, então, ela não desacorda alguém e nem põe alguém exatamente para adormecer. Por isso, as mães têm sua melatonina preservada e vigilância preservada para olharem seus bebês. Tá ótimo. Luiz Gomes Freitas pergunta: é verdade que a falta de melatonina não afeta em nada o ciclo circadiano? Li um dos livros que fala sobre que falta de melatonina não afeta o sono e vigília. A pergunta, ela tem uma certa vinculação sobre o elemento que a biologia evita, que é a exatidão. Mas o que a gente lembrou é que ela faz parte. E não dá para dizer que a parte que ela faz não vai fazer falta. Então, é variável de cada pessoa essa verdade. Pegando o exemplo mais fisiológico da falta de melatonina, que é exatamente a própria idade, a gente percebe a dificuldade que o cérebro tem em iniciar sono ou manter e perdurar. Então, é dito dos idosos ter sono encurtado noturno, de vários despertares e aí fragmentado, como uma denúncia da possível não tão boa ação da melatonina, mas é uma denúncia injusta. O que mais não está tão em boa ação em idosos? Quase tudo, né? Então, a fala do Luiz tem uma certa verdade, com o cuidado de não traduzir em exatidão e entender como sendo uma inferência, que é o que fazemos quando encontramos multifatores num determinado serviço. O serviço final, ciclo vigília-sono, utiliza-se de muitos fatores para que possa operar. Então, não deixa só com um tal responsabilidade, mostrando assim um cuidado da própria natureza em proteger a criatura na vigência de faltar um ou outro elemento nas suas sequências cíclicas. E isso é o que nos ampara, porque volta e meia, como médicos, dos encontros noturnos, o próprio sono não está lá. Então, um plantão bem movimentado pode te deixar ser quem esteja acordado o tempo todo de uma noite inteira, e os outros elementos que deveriam estar. Só que o sono não foi lá ver, ou não foi lá se encontrar com os outros elementos. Então, a realidade vital tem de diversas formas possibilidades variando ou variáveis quanto à presença mais certa ou menos certa de elementos. Não é um bom teste para cada um tirar a pineal, fazer uma pinealectomia, para testar, para ver como é que a vida vai ficar sem melatonina. Estou brincando com o Lu aqui com isso, mas é porque realmente, como que a gente vai ficar sem melatonina, né? Então, essa é uma situação quase que impossível. Sim. A outra pergunta seria do Jober. Ele pergunta: doutor Agamenon, quais as características clínicas de um paciente com transtorno depressivo que pode beneficiar-se da agomelatina? Então, tem atualmente duas moléculas, pelo menos no nosso mercado, que tentam ser semelhantes ao trabalho da melatonina, e uma delas é a agomelatina, que veio com a tarja externa ou explicitada de antidepressivo. Esse é um modo comercial do trabalho da indústria farmacêutica. Fazer uma mira direcionando a molécula. E aí, naquele leque de possibilidades, a descrição da molécula de melatonina vai para diversas funções. Então, a opção do laboratório que vende a agomelatina, que
que está no mercado do Brasil, é de ser antidepressivo, acertando o ciclo, relógio biológico, do indivíduo. Não me parece tão difícil entender que isso pode ser feito sem a agomelatina. Então, esse formato já tem adoção, inclusive nas famílias, por indivíduos que a gente chama de sistemáticos. Quem são os sistemáticos? São indivíduos que se dedicam a cumprir os horários e as tarefas com um nível de regularidade diária. É como se eles estivessem tomando agomelatina. Como na nossa vida de dificuldades, trânsito, horários, trabalho, multitarefa, a gente distancia disso, né? Fica tendenciosamente distante disso, a agomelatina seria uma molécula que pudesse auxiliar, ajudar a esse trabalho de reajuste cronobiológico, fazendo assim com que o cérebro trabalhasse melhor. E é do serviço cerebral que a gente recebe o melhor antidepressivo, a produção do estado acordado de acordo, né? Carregado de humor, carregado de intencionalidade, carregado de percepções ambientais bem medidas e com chance, assim, da gente ter uma interação com essas boas medições. Chamaríamos esse comportamento de cabido. Então, quando a gente age de forma cabida, provavelmente a gente não está sob depressões. Okay. Uma última pergunta da Cláudia Silva. Professor, a associação da melatonina com alguma medicação é contraindicada? Bom, tem algumas contraindicações, sim. Inclusive os diabéticos, os hipertensos, as próprias grávidas e lactantes, elas devem evitar o uso da melatonina, as situações aí, no caso, mórbidas. Agora, sobre medicações, me parece que os pacientes de transtornos coronarianos e que fazem uso de medicamentos para coronariopatias devem evitar, sim, a melatonina. Eu confesso precisar melhorar essa aproximação dentro das interações medicamentosas, tá? Mas tem sim, tem algumas interações que devem ser contraindicadas, tá? Essa foi a última pergunta. Eu gostaria de novamente agradecer a presença do senhor. Assim, eu achei a palestra incrível e a gente teve só elogios aqui nos comentários do chat. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Um abraço, Duda. Agradeço aí a todos mais uma vez. Parabéns pelo evento e fiquem com Deus. Amém. Gostaria de lembrar a todos, não esquecerem de assinar as listas de presentes que passarão em todas as